Todas as raças vêm de Shringaras. E a especialidade de Shringarasa é Parakyabhava. Então, essa Shringaras Parakyabhava é como o Gangotri, que é a fonte de todo o Ganga. Então a Srimati Radhika é a fonte de Shringaras. Muitas pessoas, muitos comentaristas, falaram sobre o Tata Siddhanta Rasa Vichar, sobre a criação, e também Rasa Tata, de acordo com a qualificação do ouvinte. Mas então a raiz de Shringaras está vindo de Madanakya Mahabhava. Um se chama Anga e o outro é Angi. Por exemplo, essa árvore se chama Angi. E aí todos os galhos são Anga, os membros. Então o tronco, se chama Angi. E todos os galhos se chamam Anga. Então, dessa maneira, na concepção de raça, essa Shringaras Angi. Então, Madanakya Mahabhava é o Angi de todas as raças que vêm dessa se chamam Anga. Aos poucos, por ler as escrituras, se associar com sadhus, escutando Harikatha, isso vai se manifestar. Ontem, estou perguntando. Você disse que os bhavas de Srimati Radhika se manifestam nas manjaris. Todos esses bhavas se manifestam completamente. Madanakya Mahabhava se manifesta? Sim. Tudo que Srimati Radhika sente é refletido nas manjaris. Chaitanya Mahaprabhu não pode saborear tudo, porque ele é Krishna. Krishna é o objeto do desfrute. E Srimati Radhika é o abrigo desse desfrute. Mas até mesmo Krishna, nessa forma como Chaitanya Mahaprabhu, ele não pode saborear tudo que Srimati Radhika estava sentindo. Quando tem um banquete, um festival, muitas preparações são feitas. Mas você não pode saborear todas elas. Tem tantas. Então é um oceano de raça. Nesse oceano de raça, você só pode saborear algumas partes do oceano. Você não pode saborear tudo. Krishna, ele é Vishaya Vigraha, o objeto do desfrute. Não, desculpa. O objeto do Vishaya, o objeto do desfrute, e Ashraya é o abrigo. O que Krishna faz? Krishna está tentando saborear. Não é uma coisa pequena, mas Krishna, ele está tentando. Sudipta Mahabhava só está presente em Srimati Radhika da maneira completa. Chaitanya Mahaprabhu, ele
mostrou isso, mas nem ele pôde saborear. Talvez 98% ele saboreou. Até mesmo em Krishna 2% faltaram. Que mais Srimati Radhika está presente 100%. Krishna Vishaya Vigraha. Para entender isso, você tem que escutar, ler repetidas vezes. Você deve fazer duas coisas: ler os granthas e escutar Harikatha. Depois de escutar, você tem que ler. Depois de ler, de novo você tem que escutar e depois ler de novo. Você vai ter que estudar, cantar os santos nomes, e aí aos poucos você vai poder ter alguma realização. Não é uma coisa tão fácil, tão simples. Esses kirtans que Bhaktivinoda Thakur escreveu, a gente também deve ter o mesmo humor. Srila Gurudeva disse, sim, a gente deve ter imposition. A gente deve impor. A gente tem que enfatizar, focar em Srimati Radhika. Por isso se chama Radhika Snehadika. Ou seja, nossa... A dácia das gopis não é a mesma dácia de Hanuman. A gente tem que tentar entender que não é a mesma dácia de Hanuman. Primeiro tente entender qual é a dácia de Hanuman. Ele está servindo o Sr. Ramachandra com humor de opulência. Mas aqui o serviço de Srimati Radhika a Krishna não é com a concepção de Aishwarya. Não pensando que ele é a suprema personalidade. A gente não pode comparar essas duas coisas, o serviço de Hanuman e o serviço de Srimati Radhika a Krishna. Hanuman pensa que Rama, ele é a suprema personalidade de Deus. Mas no serviço, elas não pensam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Madhurya Rasa. O significado de Dasya é a tendência de servir. Existe certamente serviço em Madhurya Rasa. Todos estão servindo. Mas até mesmo Nanda e Yashoda estão servindo Krishna. Esse serviço é uma manifestação de humor. Mas aquele que pensa que Krishna é a suprema personalidade de Deus, e o outro está pensando, Krishna é a minha vida e alma. Quem quer tem para que abava? Sim, certamente.
Parakya quer dizer eu estou casada com uma outra pessoa e eu estou tendo um relacionamento com uma outra pessoa, né? Primeiro tem de entender. Krishna, ele é Vishaya Vigraha. Todos estão obrigados não, tipo assim, né, o dever de todos é servir a Krishna. Servir a Krishna. Mas o que acontece, as mandiras servem sob a orientação de Krishna. O serviço das mandiras é descrito no... As mandiras também servem Krishna. Narottam Das Thakur, nesse Kirtan, ele diz: elas estão servindo Radha e Krishna. Então as mandiras também estão servindo Krishna. Você não pode dizer que as mandiras só servem Srimati Radhika. Então, Tambul Seva, que é o serviço de Pan, né? Oferecer nós de Betel, isso também é para Krishna. Krishna é o objeto principal. Se não tem serviço a Krishna, então isso não é Bhakti. Se não tem Vishaya Vigraha, o objeto do amor divino, então o amor não pode se manifestar. Você não pode só servir Srimati Radhika. É difícil de entender isso. Tem que falar 1000 vezes. Depois de escutar, você vai ter que ler. Depois de ler, você vai ter que escutar novamente e depois meditar. Você tem que cantar e, pela misericórdia de Namo Prabhu, você vai ter alguma realização disso. Se eu falar 1000 vezes, você não vai ter realização. A realização vai vir por cantar. Cantar os santos nomes repetidas vezes. Pela misericórdia dos santos nomes, que vai ter alguma realização. Você colocou a comida na boca e foi até o estômago. Mas se você não tiver o poder digestivo, você não vai ser nutrido só por comer. Você não vai se sentir saudável. Depois de comer, você precisa digerir. Isso quer dizer que você não tem poder digestivo. Se a pessoa não se sente saudável depois de comer, tem alguma coisa de errado. Quer dizer que o fogo no estômago não tá bom. Ou então diarreia, né? Você não digere, só passa direto. Então esse fogo digestivo a gente cozinha no fogão para comer, e aí depois, quando a gente come, também tem, tipo, acontece outro cozimento, né, ali no estômago. A prachada é cozinhada ali no estômago novamente. Se ela não for digerida, ela sai do outro lado. O fogo da digestão, se ele é poderoso, tudo vai ser digerido. Digesting power. Sistema digestivo. Os yogis, eles realizam essa prática
E assim eles são capazes de diagnosticar a sua saúde e tratar de acordo. ब्रह्मा जी ने किया कि एक बार सृष्टि करनी कहने लगे भाई अच्छा बताओ अफ्रीकन लोग इंडियन लोग और वेस्टर्न Brahma Ji criou essas pessoas, African, Indian and Western. Então, mas por que tem essas pessoas de cores diferentes, né? Uma branca, uma escura e uma amarela. E aí Brahma Ji pegou 3 panelas, assim, 3 panelas de pressão. E aí ele colocou 3 elementos. Em uma, aquilo cozinhou demais. Na outra, não cozinhou nada. E uma cozinhou perfeito, apropriadamente. E esses são... Aquele que cozinhou demais foi o africano, né? Aquele que não cozinhou direito foi o branco ocidental, e que cozinhou direito foi o indiano. Então tem 2 bhavas, né? Um no processo de retirada da sadhusanga bhajana kriya nashta nivriti nishtaruchi ashakti bhava. Aí depois de prema, bhava mahabhava ruda diruda moha. E aí depois tem outro bhava. Existem 9 sintomas de bhava. Lalasa. Então esses são os 3 sintomas internos de bhava. 3 anseios. Então o primeiro é o broto de prema consigo. E aí quando ele amadurece, ele se torna prema, esse primeiro. E aí, quanto mais ele amadurece e condensa, ele recebe nomes diferentes, esse prema. Sneha, Mana, Pranay, Bhava. Não, Sneha, Mana, Pranay, Raga, Anuraga, Bhava. Então aí depois tem Ruda e depois Adiruda. E aí a gente falou sobre isso, né? Tem 6 características. Kalpata. Vocês esqueceram. Não, desculpa. Quando a pessoa, o Gurudev está dizendo esse Atma Vismaran, quer dizer que quando você esquece quem você é. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele fala assim: eu sou Chaitanya. Atma Vismaran quer dizer que a pessoa se esquece dela mesma. Brahmanda Chubakarita Asana Janata Hrit Vilolan. Ou seja, o coração, ele fica estimulado, ou um redemoinho é criado no coração. Quando o Srimati Radhika sente essa separação intensa, não é possível descrever. Quando o Srimati Radhika está numa separação intensa de Krishna, o que acontece com todas as entidades vivas? Em seus corações esse redemoinho é criado. Muito vento. Guru Primada.